Começando esse vlog de hoje, quase não gravo, gente. Eu tô tão cansada hoje, vocês estão vendo pela minha cara. Já tá de noite aqui, cheguei no apartamento faz um tempinho e eu até dei uma cochilada pra dar uma descansada. Quando é dia de universidade eu fico muito cansada. Já percebi, assim, que é uma coisa que realmente acontece. Passei o dia, né, na universidade, teve um montão de coisas hoje, assisti uma apresentação de uma moça que tá fazendo doutorado aqui também, na Polônia, orientada pelo professor que tá me orientando aqui também. Bom, foi bem intenso o dia, assim, de modo geral. O que eu queria falar hoje com vocês, e aí esse vídeo, pra eu conseguir subir hoje, eu nem vou editar, então eu vou tentar não fazer muitas pausas pra ele não ficar muito prolixo, é sobre escrita acadêmica, que é uma coisa que vocês me pedem pra falar bastante. E pra mim, assim, gente, o que destravou o lance da escrita acadêmica, acho que foram duas coisas, essencialmente. Primeira coisa foi escrever todos os dias. Então, a gente fica com medo de escrever. Eu, pelo menos, ficava com medo de escrever na escrita acadêmica. Então, escrever todos os dias, dedicar todos os dias um tempinho para pelo menos revisar o texto que eu tô trabalhando no momento, e escrever um pouco, editar, reescrever um parágrafo, escrever um pouquinho mais, me ajudou muito. E eu faço isso desde que eu tinha que entregar a minha dissertação do mestrado. Então, sempre me ajudou demais, escrever todos os dias. Então, se você é um pesquisador, alguém que está nesse momento que tem que entregar um trabalho, tem que entregar um artigo científico, ou tem que finalizar a tese, a dissertação e tal, o que eu recomendo é que você dedique aí, nem que sejam 15 minutos por dia, mas que você escreva todos os dias. Nem que você fique olhando pro arquivo no computador na sua frente e não faça nada, mas faça isso todos os dias, vai te ajudar muito. A segunda coisa que me ajudou demais foi conhecer o método Zettelkasten. Então, para quem nunca ouviu falar, Zettelkasten é um termo em alemão para caixa de notas, que foi criar esse método foi criado por um pesquisador, um sociólogo alemão chamado Luhmann. Aí tem um livro que agora saiu em português, que chama Como Escrever Boas Notas, em que o autor, o Zonk Arens, ele fala um pouco como que o Luhmann implementava isso, mas basicamente é uma maneira de você escrever as suas ideias diariamente, como se você estivesse escrevendo um capítulo de um artigo científico, de uma dissertação, algo nesse sentido, você já escreve meio que o texto final no dia a dia, mesmo que você não tenha nenhum artigo em vista, que você não esteja trabalhando em uma dissertação ou coisa do tipo, mas a ideia é que você vá juntando essas notas de modo que aos poucos você vá criando conexões entre elas e os tópicos vão surgindo, que você fala, nossa, eu tenho aqui um monte de ideias sobre tal assunto. E aí você já tem isso escrito praticamente, você só tem que ter o trabalho de juntar e de editar. Eu recomendo fortemente que vocês leiam esse livro, porque realmente mudou minha vida, a forma como eu faço toda a gestão, não apenas a escrita para a escrita acadêmica, mas a gestão do meu conhecimento. Então, eu não leio um livro hoje já sem pensar nesse tipo de anotação e em como ele pode contribuir com outras pesquisas que eu faço, sabe? Que é o que ele ensina no livro. Então, eu recomendo fortemente essa leitura. Então, essas são as duas coisas, assim, que mudaram minha vida com relação à escrita acadêmica. Outra coisa que eu queria falar para vocês também nesse vídeo é um pouquinho do meu planejamento no momento para publicações e coisas do tipo, né? Que eu acho que vale a pena falar. Vocês me pedem para falar mais do doutorado, da pesquisa acadêmica e tal. Eu sei que tem gente que não gosta e tem gente que gosta, então qual que é o elo entre as duas coisas? Thaís. Então, o que a Thaís achar que tem que ser falado, vai falar, não é mesmo? Minha vida organizada aqui, então eu vou falar para vocês. Uma coisa que eu comecei a fazer esse ano é o seguinte, eu tô finalizando meu doutorado já. Eu já ia finalizar ele agora, praticamente, só que como eu tô fazendo esse estágio na Polônia e fazendo algumas coisas fora do país, vou adiar um tempinho, então provavelmente vai ficar para 2025 a defesa da tese em si. Bom, mas assim, o que eu tinha planejado para esse ano foi o seguinte, foi pensar que quando eu terminar o meu doutorado, eu tenho que entrar meio que numa rotina de produção de textos que seja compatível, digamos assim, com o que se espera de uma doutora, uma pessoa que defendeu uma tese. E não que eu esteja a favor do produtivismo acadêmico, não estou entrando numas. Eu me comparo apenas comigo mesma e o que faz sentido para mim. E o que faz sentido para mim, e eu coloquei como meta para mim esse ano, foi submeter pelo menos 2 artigos para revistas ou publicações mesmo, publicando este ano ou não, mas eu vou submeter 2 pelo menos, e submeter de 3 a 4 trabalhos para congressos.
justamente por ter um método de escrita acadêmica e de pesquisa, como esse que eu falei do Zettelkasten, que eu sei que dá para eu fazer isso. Eu tinha então uma meta de submeter um trabalho para congresso por trimestre, já submeti um agora em fevereiro, muito provavelmente agora em março eu vou mandar mais 2. Não sei se eu vou ser aceita, se vou participar ou não, mas a minha meta é submeter o trabalho. Então, conseguir escrever, nem que seja só o resumo, ou então algumas páginas tal do artigo para poder mandar, mas submeter. E eu já tenho também 2 publicações que eu tenho em vista para enviar trabalho para ver se eu consigo publicar, revista científica, sabe? E eu acho que é importante ter essas metas, porque mas mais importante do que ter as metas é você ter um método também que você produza, que você não apenas faça a pesquisa, mas que você produza texto, que você estude, mas que você aproveite esse estudo para escrever e produzir, como eu falei. Por isso que eu falei que o Zettelkasten é tão importante. Então, se não fosse o Zettelkasten, eu não teria essa meta de submeter um monte de trabalhos esse ano, porque eu não saberia nem por onde começar. Quando a gente começa pensando, eu tenho um tópico e vou escrever sobre isso, é muito mais difícil do que você já pegar produções que você tem e produzir em cima disso, que é a proposta do Zettelkasten, sabe? Então, para quem quiser saber mais, leia o livro aí que é muito importante. E aí, então, eu tenho essa meta, fora a própria tese. Então, assim, eu tô escrevendo a tese, eu vou fazer a qualificação agora em abril, tá tudo caminhando para isso. Depois da qualificação, eu fecho a pesquisa de campo com mais alguns dados e tal no segundo semestre, e aí eu finalizo a escrita para poder defender a tese no começo do ano que vem. Eu ainda posso postergar durante mais, sei lá, 6 meses ou um ano, não sei exatamente, acho que são 6 meses, mas acho que não vai precisar. E aí eu creio que até daqui a um ano, ou seja, até março, abril de 2025, eu já tenha defendido a minha tese, e esse é o meu planejamento para o momento. Além disso, eu tenho a produção de conteúdo diária aqui, que eu já falei para vocês, é blog, é roteiro de vídeo, é Instagram, newsletter, é um monte de coisa que eu vou fazendo assim, construindo diariamente essa rotina de produção de conteúdo de acordo com o que faz sentido para mim. Mas eu também tenho alguns livros em andamento. Então, saiu há pouco tempo um capítulo que eu escrevi para um livro, uma produção acadêmica, que foi Transformações do Mundo do Trabalho, que foi editado pela editora da PUC, do nosso grupo de pesquisa de trabalho, trabalhadores e trabalhadoras lá da PUC, de São Paulo. E aí eu contribuí com um capítulo sobre produtividade compassiva. Então, se você quiser fazer referência a esse termo, fazer referência a mim, já tem um lugar que você pode fazer referência. Esse livro está disponível para download gratuito, eu vou deixar aqui na descrição para vocês, assim que possível. Não sei se quando eu conseguir subir esse vídeo, mas eu coloco em algum momento. Senão é só procurar no blog, tem lá o link, tem no site da editora da PUC São Paulo também. Além disso, eu estou fazendo a revisão do meu livro Vida Organizada. Eu propus para a editora, porque esse ano faz 10 anos da publicação, então eu acho que seria interessante fazer a revisão do livro. Eu estou começando agora essa revisão, mas eu creio que a gente consiga lançar uma nova versão aí esse ano, se tudo der certo. E além disso, eu estou escrevendo um outro livro aí sobre estudos também, que esse não tem muita previsão, né? Obviamente que eu não quero deixar para escrever tão tarde assim, mas, gente, eu tô escrevendo uma tese, tem um monte de coisa rolando, então ele é menos prioritário, digamos assim, no entanto, é importante. Eu pretendo escrever uma primeira versão de um manuscrito dele pelo menos esse ano, porque eu tô escrevendo ele com uma outra pessoa, um outro autor aí também, para poder mandar para ele, para que ele possa revisar e colocar as considerações dele. Então, esses são os projetos de escrita acadêmica, digamos assim, que eu estou fazendo no momento, que são importantes para mim, e eu quis compartilhar um pouco com vocês. Não é sobre produtivismo, não é sobre querer me impor um ritmo absurdo, é sobre o que é possível que eu faça. Então, tô compartilhando com vocês, não é para ostentar nem nada do tipo, é só para vocês saberem como eu faço realmente, que é a pegada aqui desse canal. E aí eu espero que vocês gostem. E esse é um pouquinho desse vlog de hoje aqui que eu consegui gravar. Eu não ia gravar, gente, que eu tô muito cansada hoje mesmo, mas eu prometi pra vocês que eu ia procurar fazer todos os dias e eu achei que seria uma coisa legal de compartilhar. Então, uma das coisas que tem a ver aí com o meu dia um pouquinho. Como eu falei pra vocês, eu passei hoje o dia na universidade, passei no mercado, vim pra casa agora há pouco, cheguei e já tô descansando, porque realmente o dia foi bem puxado. E é isso. Um beijo, espero que vocês estejam bem gostando dessa série de vídeos aqui.
e até o próximo vídeo. Tchau!